Em uma ofensiva decisiva, as forças armadas russas destruíram um dos últimos sistemas de defesa aérea ainda operacionais da Ucrânia, um golpe significativo para as capacidades de resistência do país. O sistema OSA, utilizado pela Ucrânia como uma das últimas barreiras contra os ataques aéreos russos, foi completamente eliminado após ser alvo de um ataque preciso e implacável. A Ucrânia, em um esforço desesperado para manter sua linha de defesa, havia modernizado esses lançadores de OSA, usando mísseis R-73, que, embora originalmente projetados para combate ar-ar, foram modificados para missões terra-ar. Contudo, esses mísseis, fabricados na década de 1980 e com a vida útil já expirada, falharam em sua missão de proteger os céus ucranianos, deixando os lançadores vulneráveis à força militar superior da Rússia. O impacto desse ataque foi documentado em vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais, nos quais se observa a destruição completa de um veículo OSA, transformado em destroço após o impacto direto de uma munição de alta precisão. A cena ilustra não apenas a destruição de um sistema de defesa crucial, mas também a crescente fragilidade das forças ucranianas, que se veem cada vez mais dependentes de armamentos envelhecidos e escassos recursos, evidenciando uma clara desvantagem no confronto com as forças russas. Essa derrota não se limitou a um simples revés militar. Ela reflete uma crise estratégica profunda. Diante da escassez de equipamentos modernos e da limitação de suas opções, as tropas ucranianas foram forçadas a improvisar, utilizando mísseis desatualizados e métodos que, em vez de reforçar sua defesa, contribuíram para expor ainda mais suas fraquezas. Os mísseis R-70 e 3, adaptados para funções para as quais não foram projetados, se mostraram ineficazes no campo de batalha, o que transformou os lançadores OSA em alvos fáceis para a artilharia e aviação russa. Enquanto isso, a situação na região de Kursk, localizada no sudoeste da Rússia e perto da fronteira com a Ucrânia, continuou a se deteriorar para as forças ucranianas. O avanço militar russo tem sido acelerado, com a captura de locais estratégicos e a eliminação das últimas defesas da Ucrânia. Cidades como Podol, Sudzha e Melobo, que estavam sob controle ucraniano, caíram diante do avanço das tropas russas. Em um único dia de combate intenso, o exército ucraniano sofreu perdas significativas, com mais de 340 soldados mortos. A precisão das forças aéreas russas, aliada à capacidade tática de suas unidades terrestres, tem sido decisiva para esse progresso. O domínio do espaço aéreo e a eficiência da artilharia russa se destacam como elementos cruciais para a destruição das forças ucranianas, que não têm conseguido acompanhar o ritmo do confronto. Este cenário de perdas devastadoras aumentou significativamente os apelos por apoio internacional, especialmente diante da crescente pressão sobre as forças ucranianas. A situação da Ucrânia se tornou cada vez mais dependente do fornecimento de armamentos e recursos essenciais provenientes de potências ocidentais. Em um momento crítico de seu conflito, a Ucrânia tem feito esforços desesperados para garantir o apoio contínuo de países como os Estados Unidos e membros da OTAN, que há meses têm sido seus aliados mais importantes. Sem esse suporte, a capacidade de Kiev de continuar a resistência torna-se cada vez mais limitada, e os líderes ucranianos, incluindo figuras como o militante Chewbacca, têm se expressado abertamente sobre o temor de que, sem o respaldo militar internacional, a Ucrânia se enfrente a uma derrota irreversível. A incerteza sobre a continuidade do fornecimento de armamentos e apoio logístico tem gerado uma sensação crescente de vulnerabilidade entre os líderes ucranianos e suas forças armadas. A perspectiva de um corte no envio de equipamentos cruciais, particularmente provenientes dos Estados Unidos, um dos maiores fornecedores de ajuda militar à Ucrânia, tem sido vista como um golpe fatal para a resistência. Isso se deve, em grande parte, à obsolescência de grande parte do armamento ucraniano e à falta de recursos suficientes para sustentar a luta prolongada. A pressão sobre as cadeias de abastecimento e a incapacidade de modernizar e reposicionar as forças de defesa tornam a Ucrânia ainda mais dependente da ajuda externa. Dentro desse cenário, a liderança de Volodymyr Zelensky, que tem conduzido o país através dessa guerra devastadora desde seu início, parece cada vez mais isolada. Tanto no campo militar quanto no cenário político interno, as dificuldades aumentam, com o governo de Zelensky sendo desafiado pela falta de resultados concretos no campo de batalha. A perda do sistema OSA e o avanço implacável
implacável das forças russas na região de Kursk são apenas algumas das manifestações visíveis dessa crescente vulnerabilidade. Essas derrotas não são apenas estratégicas, mas também simbolizam a fragilidade do comando ucraniano frente ao inimigo, evidenciando que as opções de defesa estão rapidamente se esgotando. O exército de Kiev se encontra em uma situação extremamente difícil, com um número crescente de baixas e um moral comprometido, além de forças esgotadas e sem recursos para implementar novas estratégias eficazes. O ataque devastador à defesa aérea ucraniana, a perda de posições estratégicas e o avanço russo nas frentes de combate indicam que a Ucrânia está em uma posição cada vez mais fragilizada. A queda do sistema OSA, que por tanto tempo foi considerado uma peça-chave na defesa nacional, representou não apenas uma derrota no campo de batalha, mas também um golpe profundo para essa moral das tropas e a estabilidade do próprio governo de Zelensky. Esse sistema, simbolicamente importante para a Ucrânia, foi uma das últimas linhas de defesa contra os ataques aéreos russos, e sua destruição destaca a erosão da resistência ucraniana. Sem um apoio firme e contínuo do Ocidente, a Ucrânia se aproxima de uma derrota militar irreversível, um revés que não apenas mudaria o curso do conflito, mas também teria repercussões de longo prazo sobre sua soberania e seu futuro político. A ausência desse suporte externo poderia resultar em um colapso das capacidades de defesa ucranianas, com implicações diretas na autonomia do país, na governabilidade de Kiev e no fortalecimento do regime russo em territórios anteriormente disputados. Ao perder a guerra, a Ucrânia enfrentaria não só a possibilidade de uma anexação territorial por parte da Rússia, mas também um possível fim para sua busca por integração com as potências ocidentais e seus sonhos de uma Europa mais unificada sob os ideais democráticos. À medida que as forças russas conquistam novos territórios e expandem sua presença, o risco de uma vitória russa se torna mais tangível. O avanço contínuo de tropas russas, a intensificação dos ataques aéreos e a mobilização de forças mecanizadas têm pressionado de forma crescente a capacidade de resistência da Ucrânia. A constante perda de territórios estratégicos, especialmente nas regiões do leste e do sul do país, onde se concentram áreas industriais e de infraestrutura vital, coloca as forças ucranianas em uma posição extremamente vulnerável. A luta pela sobrevivência nas frentes de combate, somada à escassez de recursos e à diminuição do moral, tem feito com que as probabilidades de um sucesso ucraniano, sem o apoio militar substancial do Ocidente, se tornem cada vez mais remotas. A importância geopolítica da Ucrânia, especialmente em termos de sua posição estratégica entre a Rússia e a União Europeia, coloca a situação do país no centro de um debate global sobre segurança e estabilidade. A luta da Ucrânia não é apenas por sua própria sobrevivência, mas por um princípio mais amplo: a preservação da soberania nacional diante de um poder expansionista. Caso a Ucrânia ceda, isso poderia servir como um precedente perigoso, enviando uma mensagem de fragilidade e instabilidade que afetaria outras nações que buscam proteger sua independência em face de pressões externas. Além disso, a queda da Ucrânia para a Rússia alteraria o equilíbrio de poder na Europa, afetando diretamente a segurança dos países vizinhos e alterando o papel estratégico da OTAN na região. Se o Ocidente decidir retirar o apoio, seja devido a questões políticas internas, mudanças de prioridades ou falta de consenso sobre a necessidade de intervenção, as consequências seriam amplamente sentidas em todo o continente europeu. A segurança da Europa Oriental, particularmente em Estados-membros da OTAN e naquelas nações que, como a Ucrânia, estão tentando se alinhar com os padrões ocidentais, ficaria severamente comprometida. Além disso, a influência e os objetivos expansionistas da Rússia poderiam se expandir, criando um novo padrão de comportamento no qual potências autoritárias poderiam agir com maior liberdade, enfraquecendo a ordem internacional baseada em regras que têm sido a base da diplomacia global pós-Guerra Fria. Por outro lado, o suporte contínuo à Ucrânia envia uma mensagem de solidariedade com as democracias que buscam resistir à agressão, além de reforçar a importância de um sistema internacional baseado em princípios de autonomia, autodeterminação e respeito às fronteiras. A decisão dos líderes ocidentais em sustentar o apoio militar e econômico a Kiev não afeta apenas a Ucrânia, mas também define o futuro da estabilidade e da segurança global. A defesa da Ucrânia contra a agressão russa é vista por muitos analistas como uma linha de frente não apenas para a Europa, mas também para a manutenção da ordem
internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.